Hoje eu vou falar sobre formação de palavras e substantivo composto. As palavras que compõem a língua portuguesa, elas são formadas por processo morfológico. E desse processo, os principais são chamados de derivação e composição. O processo de derivação ocorre envolvendo o radical, afixo, sufixo e prefixo. São divididos em 5 maneiras. E eu vou falar 5 maneiras que elas são divididas. E vou dar alguns exemplos de palavras. A derivação prefixal é a inclusão de prefixo na palavra primitiva. Um exemplo de palavra é refazer e infeliz. A derivação sufixal, que é sufixação, é a inclusão de sufixo na palavra primitiva. Um exemplo de palavra é estudante e beleza. A derivação parasintética é a inclusão de um prefixo e um sufixo na palavra primitiva. Simultaneamente, é um exemplo, entardecer e emagrecer. Isso são 2 palavras como exemplo sobre a derivação parasintética. A derivação regressiva, ela reduz a palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva. Um exemplo é debater ou debate. Isso é um exemplo da derivação regressiva. E tem a derivação imprópria, que ela ocorre a mudança da classe gramatical da palavra. Exemplo, o olhar do garoto era profundo. Isso é um substantivo. E, ao olhar os preços do chocolate, resolvemos ir a compras. Esse é o verbo. E no processo de composição, envolve mais de 2 radicais de palavras e são classificados em justaposição e aglutinação. Justaposição é que quando quando a união de 2 termos radicais, elas não sofrem alteração na estrutura da palavra. Então, ela pode ter 2 radicais que ela não vai sofrer alteração na palavra. Envolve mais de 2 radicais de palavras e são classificados em justaposição e aglutinação. Justaposição é que quando quando a união de 2 termos radicais, elas não sofrem alteração na estrutura da palavra. Então, ela pode ter 2 radicais que ela não vai sofrer alteração na palavra. Um exemplo é guarda-chuva. Guarda-chuva ela tem radical, só que na união do termo ela não sofre nenhuma alteração na estrutura da palavra. Então, isso é justaposição. E aglutinação é na união dos termos, pelo menos um dos radicais sofre alteração na estrutura. O exemplo é planalto. Planalto vai sofrer alteração na estrutura da palavra, porque como é planalto, vai ficar plano mais alto. Então, isso vai mudar a estrutura da palavra. Então, isso se chama aglutinação. Então, sempre que não mudar a palavra, sempre que não tiver uma alteração na estrutura da palavra, igual guarda-chuva, vai ser justaposição. E sempre que tiver alteração na palavra, ou pelo menos em uma da palavra que está lá, vai chamar aglutinação, que é quando pelo menos um dos radicais sofre alteração, entendeu? E o exemplo é igual eu falei, que é planalto, que vai ficar plano mais alto. Então, vai sofrer uma alteração por causa dos radicais. E é justamente nesse processo de formação que eu citei que a gente encontra o substantivo composto. Ou seja, eles são formados por justaposição ou aglutinação.
E a diferença entre o substantivo simples e composto é que ele está ligado ao número de radical. Enquanto no simples, quando a gente tem um substantivo simples, a gente tem apenas um radical. E sempre que a gente tem um substantivo composto, sempre vai ter 2 ou mais radicais. Então, sempre que for substantivo simples, é apenas um radical na frase ou na palavra. E sempre que for substantivo composto, vai ser sempre 2 ou mais radicais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que eu tenha tentado explicar.